Aleluia. Quero glorificar nosso Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. O Senhor adora. Seja sempre bem-vindo ao nosso meio, presbítero Rony, a sua família. Sinta à vontade na casa do Pai, na casa do Senhor. Os demais visitantes, glorifica a vontade do nosso meio. Vimos a primeira parte, nos fala conosco dos louvores, da salvação. Agora também entrará a palavra, serei breve, para que possamos ir para a nossa casa descansar um pouco mais cedo, para que possamos dar continuidade ao decorrer da semana. Em Senhor Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, glorificado seja Deus, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 15, louvado seja Deus, aleluia. Uma passagem bastante conhecida no nosso meio. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Louvado seja Deus, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela pastora Irani, pela pastora Deus sempre confiando no nosso ministério, né? Responsabilidade de trazer a palavra. Deus vem abençoando poderosamente a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens, que me pertencem. E ele partiu por eles a fazenda. E um pouco dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu por uma terra longínqua, e ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os teus campos apacentar porcos, e desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dar-me-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me conforme os teus jornaleiros. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, essa passagem bastante conhecida no nosso meio, ao qual o Senhor Jesus, ele sempre ensinava os seus discípulos e a multidão ao qual acompanhava sobre meio às parábolas. E quando ele ali mostrava, glorificado seja o nome santo do Senhor, o verdadeiro preço do discipulado, os seus discípulos e a multidão ao qual acompanhava, Jesus mostrava aquelas pessoas ao qual estavam junto ao meio dele, para aqueles que seguissem a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, e não amassem menos aos seus parentes, ou seja, pai, mãe, filho, irmãos, ou até mesmo a sua própria vida, do que a obra do Senhor Jesus, não seria digno de ser seu discípulo. Ou seja, Jesus queria que aqueles homens levassem após ele a sua cruz, ou seja, levar a sua carga diante dos teus ombros, porque Jesus chamou em você para fazer o id, o chamado e a vontade que ele nos exerceu. Porque quando estávamos no mundo, fazíamos a vontade de Satanás, do nosso adversário. Mas quando Deus chamou eu e você para fazer uma grande obra, nos transformou, nos moldou, aleluia, tirando tudo aquilo que impedisse para que a obra dele seja realizada na minha e na sua vida, ele nos chamou para ser diferente. Então Jesus queria mostrar àquelas pessoas o verdadeiro valor do discípulo, o preço do discipulado, porque sabemos que nossa vida, tudo tem preço a pagar, porque Jesus, quando ele esteve ali na cruz do Calvário, ele pagou o grande preço para que eu e você estivéssemos aqui hoje. O preço ao qual ele derramou sangue na cruz, para que eu e você estivesse aqui transformado, lavado e remido pelo sangue dele. Ou seja, Jesus queria mostrar o verdadeiro preço que possamos pagar para estar junto na presença. Ou seja, abrir mão de outras coisas, ao qual eu e você fazíamos lá fora. Ele queria mostrar isso diante da multidão, que não era da forma que eu e você queria, para que possamos fazer o ir à vontade dele. E decorrer ao longo da caminhada, Jesus ali conversando com aquele povo, ele mostra diante, entre essa parábola,
3 em uma, ou seja, começando pela parábola da ovelha perdida, ao qual um pastor estava apacentando suas ovelhas, e no meio ali do deserto, ele perdeu uma delas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele, contando, e viu que uma delas faltasse, deixou-se as 99 ali no deserto, e foi em busca daquela que se perdeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, Ele é o nosso verdadeiro pastor, aquele que nos pastoreia, aquele que nos, aleluia, que nos livra do mal, que nos livra do perigo, ao qual está no meio aí do deserto, que é um mundo que vem nos oferecer as coisas que vem a tentar impedir para que nós caminhamos no caminho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E quando das suas ovelhas se perde lá fora, Jesus tem o prazer, ou seja, Ele tem o prazer de deixar aquelas 99 para trás, para buscar aquelas que estão perdidas lá fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Ele capacitou eu e você, para que desse continuidade a isso, para que buscasse aquelas ovelhas que estão perdidas lá fora. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que quando aquela ovelha foi achada, louvado seja o nome santo do Senhor, aquele pastor se alegrou, chamou os seus amigos para junto com ele para fazer uma grande festa. A palavra do Senhor diz aqui: digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, louvado seja o nome santo do Senhor, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor, glorificado seja Deus. Aleluia. Quando uma pessoa se arrepende, louvado seja Deus, e volta para os caminhos do Senhor, tem uma grande festa no céu. Por quê? Louvado seja Deus. Porque aquela alma sentiu necessidade do Espírito Santo sobre a vida dela, ou seja, sentiu necessidade da presença de Jesus, porque sabemos que é Jesus que nos livra, que nos capacita, que nos guarda, que nos livra de todo o mal deste mundo. Então, quando aquele homem, representando ali o pastor, achou aquela ovelha, ele se alegrou juntamente com seus amigos e chamou para que fizesse uma grande festa, para que aquela ovelha, qual foi achada, ele encontrou ali e se alegrou juntamente com seus amigos. Louvado seja o nome santo do Senhor. No céu também assim, como no céu ontem aqui, glorificado seja Deus, teve uma grande festa aqui na terra, mas no céu teve uma festa maior, porque diante dos pés do Senhor Jesus, pela misericórdia, aleluia, Deus salvou aquelas 4 almas, ao qual voltou para os caminhos de Cristo, ao qual estavam necessitadas da presença do Senhor, estavam sentindo vontade, sentindo sede, sentindo, aleluia, que faltava algo na vida delas. Glorificado seja o nome santo do Senhor, pela honra e a glória do Senhor Jesus. Deus salvou aquelas almas, ao qual voltou para os caminhos de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui também a palavra do Senhor Jesus, Ele também nos ensina sobre a dracma perdida, ao qual uma mulher tinha suas 10 dracmas, e ela perdendo uma, ela começa ali, louvado seja o nome santo do Senhor, a iluminar o ambiente ao qual era escuro, o ambiente ao qual, aleluia, o Espírito Santo de Deus é o templo, qual o Espírito Santo se apodera, que é o nosso coração, que é o nosso corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele não habita em templo sujo, que é o nosso coração, que é o nosso corpo. Então ali aquela casa, louvado seja Deus, simbolizava o corpo, aleluia, e a dracma simbolizava o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando aquela mulher começa a iluminar, começa a limpar toda a sujeira, tirar para fora aquilo que desagradava ao Senhor, ela começou a enxergar, ver um ambiente limpo, para que o Espírito Santo pudesse começar a entrar sobre a vida dela e a casa dela. Ou seja, ela abriu a visão espiritual para que Deus entrasse sobre a vida dela e ela conseguisse achar aquilo que ela tinha perdido. Ou seja, simbolizava a dracma naquele momento, aquela moeda ao qual ela tinha perdido. Ela conseguiu limpar tudo, tirar todas as impurezas de dentro do seu lar e conseguiu achar a sua dracma. E quando ela se achou, chamou juntamente suas amigas para que também se alegrassem com ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a palavra do Senhor diz aqui também: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, quando uma alma se arrepende para os pés de Cristo, há uma grande festa no céu.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque sabemos, aleluia, que a coisa cada dia está apertando. A presença do Senhor, muitos estão deixando de lado para querer fazer as suas próprias vontades lá fora. Ou seja, muitos estão perdendo a essência, o Espírito Santo, para querer preencher o seu vazio com coisas momentâneas, coisas do mundo, aquilo ao qual agrada ao homem, mas quando ele vai colocar a sua cabeça no travesseiro, vem um grande vazio. Ou seja, as coisas são passageiras deste mundo, mas a presença de Deus em nossa vida, ela é eternamente glorificada. Seja o nome do Senhor. Muitos estão querendo voltar para trás, deixar aquilo que o Senhor Jesus colocou para fazer. Quer fazer das suas próprias vontades, quer fazer do seu jeito, mas Jesus chamou eu e você para fazer, não da minha forma, não da tua forma, mas sim da forma e da vontade do querer do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Porque quando Jesus, Ele chamou eu e você, Ele nos limpou, nos purificou, nos capacitou para levar a palavra para aquelas pessoas que estão perdidas lá fora, para que conheça verdadeiramente a palavra do Senhor, que penetre, aleluia, na sua alma e permaneça, para que elas venham seguir, aleluia, os caminhos do Senhor. E mais à frente, Jesus ensina também sobre a parábola do filho pródigo, ao qual havia um certo homem numa cidade, ao qual tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E um dos teus filhos, ou seja, o mais moço, a palavra do Senhor vai nos dizer que em determinada ocasião ele cansou de viver ali sob os cuidados do pai, sobre os afazeres ali da sua casa, servir ao seu pai dentro da sua casa, dentro da sua fazenda, fazer os trabalhos domésticos, quem sabe ali, cuidar das suas ovelhas, cuidar dos seus gados, ao qual o seu pai tinha ali dentro da fazenda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele cansou de viver sob os cuidados do seu pai e pediu para que o seu pai repartisse os seus bens entre ele e o seu irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus fala que o homem atende ao pedido ao qual o filho fez, repartiu os seus bens entre o seu irmão mais velho e entre ele. E quando ele pegou tudo ao qual seu pai repartiu, louvado seja o nome santo do Senhor, ele vai diretamente para uma cidade longe ao qual ele se habitava. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Quem sabe ele pegou um barco, foi para uma cidade longe, distante, ao qual ele poderia ter ali seus prazeres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ter ali, fazer as suas vontades, gastando ali com coisas banais, aleluia, com mulheres, com bebidas, colocando ali as suas vontades em primeiro lugar. Gastou o seu dinheiro com coisas passageiras ao ponto de chegar que não sobrou mais nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos estão saindo da presença do Senhor, trocando o momento. Glorificado seja o nome santo de Deus. Trocando momentos momentâneos, ali, passageiros, pela presença de Deus que é eterna em nossas vidas. Trocando ali, Senhor Jesus, aleluia, aquilo que o Senhor deu, aleluia, por coisas que vai ali sustentar coisas momentâneas, trocando família por bebidas, por amigos, por prostituições, por drogas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem que ser ao contrário, nós trocar as coisas do mundo para as coisas de Deus. Porque foi assim que Deus me chamou e chamou você. Porque outrora eu e você estava lá fora. Louvado seja o nome santo do Senhor, fazendo coisas qual o inimigo, aleluia, nos usava, na prostituição, nas drogas, nas bebedeiras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus chamou eu e você, nos limpou, nos purificou, para viver, aleluia, as promessas ao qual Ele nos concedeu. E quando aquele homem, aquele filho, largou tudo e foi viver ali os seus prazeres da vida, ao qual o mundo lhe oferecia, gastando com drogas, bebidas, quem sabe ali, com mulheres, com os amigos, porque quando tudo vai bem, temos amigos para bater, aleluia, em nossas costas, para caminhar juntamente, mas quando as coisas apertam, nenhum está do nosso lado.
verdadeiro amigo mesmo que a gente pode contar é somente Deus, porque independente do momento que eu e você esteja passando, seja ele bom ou ruim, seja no momento de adversidade, as mãos do Senhor estão estendidas para nos levantar. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E quando aquele jovem viu que tinha feito coisas que desagradaram ao seu pai e até mesmo a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, ele ali viu que as suas economias, ou seja, a sua parte da herança tinha acabado. Chegou-se um homem daquela cidade juntamente ele e ofereceu o que ali tinha, um único trabalho: apacentar os porcos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em determinada situação ele estava ali alimentando os porcos e sentiu vontade de se alimentar com as comidas. As palavras do Senhor aqui na Bíblia falam as bolotas, mas significa as comidas ali ao qual eles serviram para aqueles porcos. Que ponto é esse que o ser humano chega a querer voltar, a querer sentir prazer de, aleluia, voltar às práticas pecaminosas desse mundo, ao qual fazia lá fora? Que prazer ele vai ter de voltar a comer ao vomito qual eles praticou lá fora? Ou seja, querer sair da presença de Deus quando tem, aleluia, a proteção divina, as mãos estendidas sobre a sua família, a promessa se cumprindo, para querer trocar por coisas banais, coisas momentâneas, coisas passageiras ao qual vai preencher ali o seu momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele jovem fez isso, aleluia, saiu da presença do seu pai, da casa do seu pai, onde ele tinha vestes, onde ele tinha comida, onde ele tinha tudo, louvado seja Deus, para querer voltar, para querer ir no mundo, aleluia, fazer as suas próprias vontades. E quando ele viu ali, louvado seja o nome santo do Senhor, e viu e caiu em si que ele tinha feito coisas erradas, ao qual desagradava a Deus, ele voltou e se arrependeu, ao ponto de dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pequei contra o céu e perante a ti. Primeiramente ele reconheceu que pecou primeiramente contra Deus, porque ali ele não só servia somente a sua família, glorificado seja Deus, mas fazia ali algo para Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Porque ali vimos, a palavra do Senhor fala que a base de todo o nosso ministério é a nossa família, e ele deixou ali de lado a sua família, louvado seja Deus. Então ele ali pecou primeiramente contra o céu, contra Deus, e juntamente ele disse que pecou contra o seu pai, porque ele não poderia, ele não deveria ter feito o que ele fez, pedido a repartição do seu bem. Porque sabemos que uma herança, quando a pessoa tem aleluia, por direito, é quando uma pessoa, assim, geralmente é quando a pessoa morre. Em vida tem, mas quando aquela pessoa parte, é repartido ali os bens. E a herança foi repartida com aquele jovem, e quando ele viu que tudo tinha acabado, tinha voltado, e tinha caído em si, o que ele tinha feito não era da sua forma, aleluia, não era para o que Deus queria para ele. Ele caiu em si e disse que ele voltaria a seu pai, e que, aleluia, colocasse ali como um dos seus trabalhadores. Ele se humilhou, queria começar do zero. Ou seja, quando Deus levanta nós novamente, temos um processo para passar. Louvado seja o nome santo do Senhor, glorificado seja Deus. Muitos estão passando por um processo, mas Deus, ele garante a vitória, porque é Deus que nos chamou e nos capacitou. Porque quando as pessoas vão para o mundo e retornam para a presença do Senhor Jesus, tudo tem um processo em nossas vidas para passar. Mas aqueles que estão passando pelo processo, não se desanime, não olhe para trás, olhe somente para o alto, que é o nosso Senhor Jesus. Fica firme na rocha, porque lá na frente Deus tem o melhor para você e para a igreja e para todos nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E quando aquele filho, aleluia, disse que pecou contra o seu pai,
Ele se levantou e disse: será que meu pai ainda lembra-se de mim? Voltarei para a casa do meu pai. Será que ele receberá eu com os braços abertos? Louvado seja Deus. E quando ele ali estava caminhando, voltando para a sua casa, louvado seja Deus, o seu pai estava ali, aleluia, olhando todas as vezes para a porta, se seu filho voltasse, louvado seja Deus, esperando uma resposta, uma notícia, porque o pai ou a mãe, assim, quando o filho sai de casa, fica aí perdido nas drogas, na bebida. Quantos não ficam preocupados se está comendo, se está bebendo, se está dormindo, aleluia, se está alimentando bem? Aquele pai não foi diferente, ficou preocupado com seu filho. Deus é assim. Quando um dos seus filhos sai da presença, ele também se preocupa. Ele também envia os seus profetas para falar para que aquela pessoa volte para a presença do Senhor. Quem sabe ali aquele homem possa também ter encontrado alguém que possa ter falado para ele, pregado para que ele voltasse, ele ter contado a história dele ali. A Bíblia não relata, mas poderia ter acontecido isso. Alguém ter falado com ele: volte para a sua casa, o que você vem fazer aqui? Aqui não é o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem levantou-se e foi para a casa do seu pai. E quando o seu pai viu ele ali, abraçou, beijou e pediu para que, aleluia, um dos seus ali, glorificado seja o nome do Senhor, dos teus servos, trazesse mais que depressa roupas novas, vestes novas, anel, colocasse nele uma sandália. É assim que Jesus nos fez. Quando nós viemos para a presença do Senhor, Jesus nos limpou, nos transformou, nos vestiu com vestes novas, nos colocou um anel, glorificado seja o nome santo do Senhor, uma aliança ao qual Ele fez comigo e com você, para que possamos estar permanente na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E quando ele chegou ali, ele matou um bezerro cevado, ao qual estava ali. E quando o seu irmão viu de longe, chegou ali no pasto das ovelhas, ao qual estava ali sob os seus cuidados, ele chegou e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo, o porquê daquela festa. E um dos seus jornaleiros ali, um dos seus servos, do seu pai, disse: você não sabe? O seu irmão voltou para casa. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, o seu pai está dando uma festa. Glorificado. Porque a palavra do Senhor diz, como eu falei aqui atrás, porque há uma festa no céu quando aleluia, um pecador volta para a presença do Senhor. Então ele viu que ali ele tinha pecado contra Deus. Ele retornou para casa, para a presença do seu pai. E o seu pai ali se alegrou juntamente com os seus ali, fazendo uma festa, colocando ali sobre ele vestes novas, calçando com novas, aleluia, calçados. E quando o seu irmão mais velho ali viu, ele se irou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a presença de Deus, quando nós temos, muitos não vão agradar. A presença do Senhor na minha e na sua vida sempre vai causar inveja em alguém, aleluia, sempre vai causar, aleluia, Espírito Santo de Deus, o sentido, aleluia, de egoísmo no outro, porque muitos acham que é só Deus que pode usar ele, que é só Deus que pode capacitar, que é só Deus que pode usar aqui na terra para profetizar, para curar, para salvar, para libertar. Mas Deus usa ele, cada um, conforme a vontade e o querer do Senhor Jesus. E aquele irmão mais velho se sentiu egoísta, se sentiu invejoso, porque quando ele chegou até seu pai e disse que nem sequer um cabrito ele deu ao teu filho, porque todos os dias estava ali fazendo os seus afazeres, todos os dias, ou seja, ele estava ali na casa do seu pai, mas a presença de Deus não estava com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? A presença de Deus, aleluia, ele habita em templos. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Limpo, puro, purificado, sem egoísmo, sem inveja, sem rancor, sem angústia, porque o nosso coração, aleluia, ele tem que estar limpo para que o Espírito Santo possa trabalhar na minha e na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando aquele jovem ali se levantou, se irou contra o seu pai, porque não tinha dado aquilo ao qual ele queria, um carneiro para se alegrar com o seu irmão, ele imediatamente ali ficou nervoso, ou seja, a ira, a inveja
glorificado entrou sobre a vida do teu irmão. Mas Deus, Ele chamou eu e você para que possamos fazer a diferença. Ser manso e humilde como Jesus foi, de coração, para que nada possa impedir o trabalhar do Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. Então aquela alma se rendeu, se voltou aos pés de Cristo. Jesus está chamando aqueles que ainda não têm compromisso com Ele, para que possam voltar para a presença. Aqueles que se afastaram possam retornar para a presença do Senhor Jesus. Jesus está chamando novamente, dando oportunidade, assim como aquele jovem teve a oportunidade de voltar para casa. Jesus está de braços abertos, assim como ele esteve ali na cruz do Calvário. Não foi em vão ao qual ele morreu ali de braços abertos. Ele morreu de braços abertos para que eu e você, quando voltar para a presença de Deus, aqueles que vão estar afastados, ao qual um dia eu fui e voltei, Ele me abraçou, estava de braços abertos, me esperando na porta. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. E me abraçou, colocou vestes novas, e hoje estou aqui, glorificando e exaltando o nome santo de Deus. Aleluia. Que Deus esteja com todos, e Deus vai abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a vida dos nossos pastores, dando força, para que venha dar continuidade, aleluia, nessa obra maravilhosa a qual Deus colocou e confiou nas mãos delas, em nome de Jesus. Que Deus venha dar, aleluia, oportunidades àqueles que querem fazer, aleluia, uma aliança com o Senhor nessa noite, voltar para a presença de Deus, assim como aquele jovem voltou, aleluia. Deus está esperando vocês de braços abertos para voltar para a presença dele novamente. Assim quero agradecer a oportunidade, vamos glória a Deus.